Prezadas irmãs, prezados irmãos, amigos do Fé e Caridade, uma boa noite a todos. Hoje, o nosso amigo Ricardo e a nossa amiga Rogéria não puderam estar aqui para dirigir a reunião online, então nós estamos aqui para conduzir os trabalhos de hoje, a nossa reunião de hoje. Nós vamos ter hoje o nosso irmão Marcos Demário, do Rio de Janeiro, que trará o tema A Necessidade do Amor. Como todas as vezes acontece, nós vamos agora ouvir os nossos amigos, a nossa amiga Rogéria e o Fred, num número musical que vai fazer a nossa ambientação para a prece de abertura. Vamos então acompanhar a música. Desde que eu vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz, e um sol de ternura rompendo o tabor. Deixei meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente e o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus e pedir a sua proteção, o seu envolvimento amoroso
para essa hora de estudo. Senhor Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas. É com grande alegria, Senhor, que nós estamos aqui para mais uma reunião de estudo do Fé e Caridade nesta noite de domingo. Pelas redes da internet, alcançando vários lares, Senhor, que receberão a sua mensagem, as lições do seu evangelho à luz da doutrina espírita. E hoje nós temos conosco, Senhor, o nosso irmão do Rio de Janeiro, Marcos Demário, que falará para nós sobre a necessidade do amor. Envolva-nos a todos, Jesus, nas suas vibrações de amor, de muito carinho, que nós possamos ter uma hora proveitosa, Senhor, de estudo, de aprendizagem. Agradecemos-te, mestre amigo, as suas bênçãos, esta oportunidade valiosa, e damos por aberta, então, a nossa reunião desta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Então, meus irmãos, minhas irmãs, com vocês agora o nosso irmão Marcos Demário. Um ótimo estudo para você, Marcos. Muito obrigado, Reinaldo. Muito obrigado a todos do Fé e Caridade. 111 anos de atividades divulgando a doutrina espírita de Juiz de Fora, hoje para o Brasil e o mundo, graças à internet. A todos que estão aqui nos acompanhando, o meu abraço fraterno e que as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam conosco, hoje e sempre, e em especial aqui nesta live, quando teremos a oportunidade de conversar sobre a necessidade do amor. E nós nem precisamos explicar muito, porque tanto necessitamos do amor, porque basta olharmos para a nossa sociedade para verificarmos isso, esse fato de que necessitamos aprender a nos amar. Os episódios de violência, de feminicídio, de prostituição, exploração sexual de crianças, corrupção, violências físicas e psicológicas as mais variadas. Enfim, nós temos um grande espectro do mal nos dominando, tendo por raiz o egoísmo e o orgulho, como nos ensinam os espíritos superiores, já em O Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita. Nós vemos guerras internas, civis, guerras externas ainda entre os países. Nós estamos observando injustiça social, nações que estão enfrentando a miséria com o êxodo dos seus habitantes para outras nações que ainda não aprenderam as lições da fraternidade e da solidariedade para bem receber esses nossos irmãos e irmãs. Esse quadro geral nos mostra o quanto estamos necessitados de aprendermos a nos amar. E já pensando nisso, nessa necessidade, nós apresentamos, como nossa primeira obra publicada, justamente um livro a esse respeito do amor e a essa necessidade de nos amarmos, que é o livro que eu estou mostrando aqui agora, É Preciso Amar.
Este livro foi lançado em 1995. O primeira obra que nós lançamos com essa preocupação de entendermos a necessidade de nos amarmos. E para conversarmos sobre esse tema e entendermos o que seja o amor e a sua vivência, temos que nos reportar a Jesus, nosso mestre, e como nos dizem os Espíritos, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nosso guia e modelo. E Jesus, ao dialogar com seus discípulos e prepará-los para a grandiosa obra do Evangelho junto à humanidade, ele nos deu dois ensinos, duas sentenças muito importantes e que precisamos ainda hoje, passados mais de 2000 anos, trabalhar para compreender. Compreender para conseguir colocar em prática. A primeira, que ele informa, que é resumo da própria lei divina: amai-vos uns aos outros. Nós temos esta solicitação de Jesus há mais de 2000 anos, conosco, aqui na chamada cristandade. Amai-vos uns aos outros. A época em que ele esteve presente conosco aqui na Terra, de fato, a situação era entristecedora, porque o amor entre nós era muito pequeno. Claro que, historicamente falando, muitos vão considerar, sim, claro, nós estávamos em pleno Império Romano, com uma dominação militar, econômica, material, muito grande sobre todos os outros povos. Povos esses que estavam vindo de um horizonte primitivo de evolução, onde a cultura grega despontava, e onde as religiões, que vamos encontrar na antiga Mesopotâmia, na antiga Pérsia, entre os macedônios, fenícios, os antigos gregos, romanos e judeus, onde essas religiões ainda não consideravam o amor ao próximo. Talvez uma exceção que possamos fazer é em relação ao judaísmo, porque o judaísmo pregava, efetivamente, o amor. O primeiro mandamento, que é recebido por Moisés, é bem claro: amarás a teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. E estava implícito nesse mandamento o amai-vos uns aos outros, o amar ao próximo como a si mesmo. Mas, na prática, isso não era realmente vivenciado. A lei mosaica permitia o olho por olho, dente por dente, para aplicação como lei civil. Então, naquela época em que Jesus esteve conosco, quando ele pregou o amor através da fraternidade, da solidariedade, respeito aos direitos de cada um, ele foi mal compreendido e mal interpretado. Mas era natural que isso acontecesse, porque o nosso estado evolutivo ainda era pequeno. Mas passaram-se 2000 anos e nós elegemos Jesus como nosso guia, nosso modelo. Dividimos a história da humanidade em antes dele e depois dele. Sobre os seus ensinos, nós edificamos uma igreja e toda uma doutrina. Mesmo assim, por paradoxo que seja, em nome dele, continuamos a nos matar. Em nome dele, continuamos a guerrear. Porque não entendemos esse pedido
essa solicitação, esse mandamento maior, porque Deus é amor, e o amor vibra em todo o universo, nós ainda não conseguimos entender o amai-vos uns aos outros. Mas Jesus, compreendendo, sabedor das nossas deficiências evolutivas, que de fato não conseguiríamos colocar em prática esse ensino, ele então nos instrumentalizou. Ele nos deu instrumentos para que pudéssemos colocar em prática o amai-vos uns aos outros. A começar com uma outra sentença dele, importantíssima para nós, que nos dizemos seguidores de Jesus, quando ele disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Quem é discípulo de Jesus? Quem aceita o Evangelho. Quem faz do Evangelho o seu roteiro de vida. É todo aquele que é adepto de uma igreja cristã. E nós, espíritas, também somos cristãos. Também somos seguidores de Jesus, porque uma das bases do espiritismo são os ensinos morais de Jesus Cristo. Nós interpretamos e procuramos viver em espírito e verdade o Evangelho. Então, Jesus foi muito claro. Os meus discípulos, ou seja, todos aqueles que se tornarem meus seguidores, todos aqueles que se tornarem adeptos dos meus ensinos, serão reconhecidos por muito se amarem. Mas a verdade histórica é que quando nos reunimos em torno do catolicismo, nós perseguimos todos aqueles que interpretassem o Evangelho de uma forma diferente. Quando surge, no início dos anos 1500, o protestantismo, entramos em guerra. Católicos contra protestantes, protestantes contra católicos. Mas ambos cristãos, ambos seguidores de Jesus. A história vai mostrar que também perseguimos os não cristãos, perseguimos os muçulmanos, islâmicos, perseguimos o judaísmo e assim por diante. E quando surge o espiritismo, em 1857, o que acontece? Nós vemos a Igreja Católica, principalmente, mas também a Igreja Protestante, aqui no Brasil conhecida como Igreja Evangélica, perseguirem os espíritas. Mas todos somos cristãos. Todos temos Jesus como referência. Todos procuramos trabalhar o Evangelho. E Jesus foi muito claro. Deveríamos, acima de tudo, nos amar. Porque somente assim podemos ser classificados, somente assim podemos ser reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus. Tudo isso nos leva, então, a perceber que não compreendemos ainda o que seja o amor. E porque não sabemos o que seja o amor, temos uma grande dificuldade de colocá-lo em prática. E o Espiritismo nos informa que todos, sem nenhuma exceção, estamos presentemente reencarnados aqui na Terra para aprendermos a nos amar. É para isso que estamos aqui, porque isso faz parte da lei divina de evolução. Então, quando falamos em nos melhorarmos, em nos transformarmos, em nos aperfeiçoarmos, estamos falando tanto no campo intelectual quanto no campo moral. E aí, então, nós precisamos conhecer
o amor. Saber exatamente o que é o amor. Porque sabendo o que é o amor, teremos condições, então, de nos amarmos. Os espíritos, na codificação espírita, nos ensinaram o que é o amor. E nós vamos aqui destacar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, Allan Kardec trabalha o amor ao próximo, o amai-vos uns aos outros, o amar o próximo como a si mesmo. E trabalhando esse tema, nós vamos encontrar nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 8 a 10, 3 mensagens dos espíritos que Allan Kardec colocou no subitem A Lei de Amor. Nós temos as mensagens de Lázaro, Fenelon e Sansão. Esses 3 espíritos conversam conosco a respeito do amor. E a primeira coisa que ficamos sabendo que o amor é um sentimento. Sentimento significa disposição afetiva de um ser para outro ser. E essa disposição afetiva faz com que saibamos nos colocar no lugar do outro e sentirmos o outro. Isso é sentimento. E os espíritos dizem que, além de sentimento, o amor é o maior dos sentimentos. É o sentimento por excelência. E nós estamos observando, não apenas na nova geração formada pelas crianças e jovens, mas percebendo entre nós mesmos, adultos, aqui na sociedade humana, que estamos vivendo de uma forma muito insensível e indiferente. Ou seja, estamos muito insensíveis, estamos muito indiferentes para com a dor alheia, para com as aflições que atingem as pessoas e que são nossos irmãos e irmãs, porque todos somos filhos de Deus. E se temos o mesmo Pai, somos irmãos. Mas nós estamos a miséria, a injustiça social, nós estamos banalizando a violência urbana. Essas coisas estão se tornando no nosso dia a dia comuns, podemos dizer mesmo muito comuns, mas nem sempre o que é comum é normal. E a violência, a injustiça social não podem ser consideradas normais. São aberrações existentes na nossa sociedade. Porque os espíritos são muito claros. Numa verdadeira civilização, ninguém pode morrer de fome. Porque numa verdadeira civilização, os ensinos morais de Jesus devem estar plenamente colocados em prática. E é por isso que ele nos adverte no Livro dos Espíritos que ainda não podemos nos considerar uma civilização. Somos, quando muito, uma sociedade intelectualmente mais avançada. Mas não aprendemos a transformar esse avanço intelectual no bem coletivo, porque a nossa dificuldade é combater o egoísmo e o orgulho, essas duas grandes chagas que nos acompanham de há tanto tempo. Vivemos aqui na Terra dentro do que chamamos de um
individualismo egoísta. E não confundamos isso com a individualidade, porque somos individualidades. Ninguém é igual a ninguém. Cada um faz a sua trajetória evolutiva. Cada um é construtor da sua própria história rumo à perfeição. A individualidade não pode ser nunca perdida e, junto com ela, a liberdade de ação, o livre-arbítrio. Mas os direitos são iguais e, portanto, precisamos aprender a nos respeitar, o que não está muito em voga, porque vemos cada um defendendo apenas os seus interesses pessoais. Isso é o que caracteriza o individualismo egoísta. E nós estamos realmente muito egoístas. E como também nos informam os espíritos, o egoísta, esse não consegue fazer o bem, porque ele é egoísta. Ele só pensa nele, ele vive para ele, não mede esforços para as conquistas pessoais, mesmo que fazendo essas conquistas, ele venha a prejudicar os outros. Ele é egoísta, e já que ele é egoísta, ele não vai pensar nos outros. Os egoístas formam uma sociedade egoísta. Por isso, precisamos trabalhar muito a caridade. Porque a caridade é que combate o egoísmo. Mas temos um outro problema que acompanha o egoísmo, que é o orgulho. E o orgulhoso jamais irá admitir que se encontra em erro. Ele sempre haverá de encontrar uma justificativa. Egoístas e orgulhosos trabalham, e muito bem, a hipocrisia, a vaidade, e mantêm com todas as suas forças os vícios de toda ordem e as paixões. Por isso encontramos tanto sensualismo, por isso encontramos valores morais invertidos, que procuram justamente justificar as posições pessoais ou de pequenos grupos que querem manter o poder e a sua influência sobre boa parte dos seres humanos. Então, nós precisamos trabalhar o desenvolvimento da caridade, por um lado, porque é isso que combate efetivamente o egoísmo, e o desenvolvimento da humildade, para combater na raiz o orgulho. Como vamos fazer isso? O Espiritismo, é claro, através da educação. Mas não essa educação que há muito tempo vem sendo promovida e que não consegue resolver os problemas humanos nem de geração a geração. Porque hoje, o que assistimos nas escolas e também, muitas vezes, nas famílias, é a instrução, é a aquisição de conhecimentos, é a formação técnico-profissional. Mas, o que Pestalozzi chamava de moralidade, e que Allan Kardec vem, então, nos conclamar como sendo a educação moral, essa educação está passando longe das coordenadas das famílias e das escolas da nossa atualidade. Mas é preciso lembrar que não adianta termos crianças e jovens muito inteligentes, pequenos gênios. Não adianta termos pessoas com amplo domínio das novas tecnologias, com raciocínio hábil, se essas pessoas forem indiferentes, forem insensíveis, forem incapazes de se colocar no lugar do outro. E isso está acontecendo,
porque não temos trabalhado a empatia, que é o saber se colocar no lugar do outro. Nós não temos trabalhado o desenvolvimento das virtudes, quais sejam a caridade, a humildade, a tolerância, a perseverança, o respeito, a bondade e assim por diante. Mas é preciso lembrar que essas virtudes, elas fazem parte do espírito, em germe, como princípios a serem desenvolvidos. Desenvolvimento esse que só pode acontecer através do processo educacional. Quando estudamos o Espiritismo e nos referimos, então, à necessidade de nos amarmos, trazendo de volta Jesus, nós temos que compreender também que precisamos nos dedicar à educação. Mas o que temos visto, muitas vezes, é que muitos espíritas olham para o Espiritismo como se este fosse apenas e tão somente uma religião. E nada mais do que isso. E o centro espírita, uma igreja. O templo religioso do Espiritismo. E como fazíamos antigamente, em outras existências, ou mesmo ainda nesta encarnação, antes de conhecermos o Espiritismo, que frequentávamos a igreja, fosse ela a católica ou a protestante, como uma espécie de desencargo de consciência, apenas e tão somente para desenvolvermos determinados rituais devocionais, para conseguirmos a salvação da nossa alma. Muitos espíritas estão fazendo isso, pura e simplesmente. Frequentam o centro espírita uma ou duas vezes por semana, preferencialmente na reunião pública para assistir palestra ou para o chamado tratamento espiritual e mais nada. Muitos dirigentes espíritas se queixam da dificuldade de preencher os grupos de estudo da doutrina espírita, da falta de evangelizadores para a infância e a juventude, e mesmo a falta de crianças e jovens. Não que elas não existam e que os pais não frequentem o centro espírita, mas como não enxergam que o espiritismo é essencialmente doutrina de educação, não dão importância para a frequência dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos no centro espírita. Também, grande maioria, não consegue entender a necessidade da autotransformação ou autoeducação, que só acontece com o autoconhecimento. Estivemos certa vez em uma viagem de palestras, num centro espírita, que muito nos surpreendeu, porque tem uma obra assistencial gigantesca. E fomos fazer a palestra nesse centro espírita. E quando chegamos, vastas dependências, o dirigente nos mostrou essas dependências, e haviam, inclusive, dependências apenas para os grupos de estudo da doutrina, para a evangelização, o salão para a reunião pública enorme, para centenas de pessoas. E atrás, conjugado ao salão de palestras, um outro salão, tão grande quanto este, repleto de macas e camas para o tratamento espiritual. Então, o dirigente nos disse que, em média, frequentam aquele centro espírita aproximadamente 6.000 pessoas por semana. Mas
os grupos de estudo da doutrina espírita têm de 6 a 15 pessoas. A evangelização tem dependências que ficam até vazias por falta de crianças. E que eles estavam com dificuldade para renovar a equipe de evangelizadores. Mas tem 6.000 pessoas dentro do centro espírita. Ou melhor dizendo, passando pelo centro espírita toda semana. A maioria indo lá para assistir a palestra, mas querendo que os ponteiros do relógio corram o mais rápido possível, porque o grande interesse, o grande objetivo é lá o tratamento espiritual. Com aqueles médiuns todos, vestidos de branco, dando passe e realizando o tal tratamento espiritual. O tratamento espiritual faz parte das atividades do centro espírita, e não somos contra. Mas não é a essência do espiritismo. Não é a finalidade do espiritismo. E por que os médiuns se vestem de branco? Ou colocam um jaleco branco por cima da sua roupa? Está lá em O Livro dos Médiuns que isso é totalmente desnecessário. Na prática do espiritismo, nós não temos vestimentas especiais. Não utilizamos de nenhum tipo de ritual. Está lá no Livro dos Médiuns. Porque essas coisas são indiferentes para os espíritos. E o espiritismo é uma nova religião, em espírito e verdade. Uma religião simples, uma religião do coração. Se não há sentimento, se não há nenhuma preocupação de ordem espiritual, é claro que nós não vamos conseguir nos renovar, não vamos conseguir nos transformar. E em não nos transformando, não transformaremos a humanidade. É urgente que nas atividades do centro espírita priorizemos a área sentimento. Priorizemos trabalhar os valores morais, como estão na terceira parte do Livro dos Espíritos e como são apresentados também em O Evangelho segundo o Espiritismo. Como dizia um querido amigo, companheiro das lides espíritas, hoje já retornado à pátria espiritual, como ele nos dizia, está faltando Jesus nos corações. E precisamos trabalhar muito isso para aprendermos a nos amar, aprendermos a nos tolerar, a nos compreender, aprendermos a ter paciência com o outro, aprendermos a respeitar o outro, aprendermos a nos colocar no lugar do outro. Tudo isso faz parte do amor. Lembramos aqui o escritor e palestrante Pedro de Camargo, o Vinícius, que foi grande estudioso do Evangelho e que nos legou obras maravilhosas, como Em Torno do Mestre, Na Seara do Mestre, O Mestre na Educação, Em Busca do Mestre, que títulos maravilhosos que ele dava às suas obras. E Pedro de Camargo tem um texto magistral a esse respeito, quando nos diz que os estadistas, os economistas, os sociólogos e assim por diante, por mais tenham estudo, por mais façam discursos, eles não conseguem resolver
os gravíssimos problemas da injustiça social. Mas não lhes faltam conhecimentos. Por que eles não conseguem resolver os nossos problemas sociais? E Pedro de Camargo, ele mesmo responde: porque falta a eles sentimento, a disposição afetiva. Falta a eles o entendimento do que seja o amor. E os espíritos dizem, aqui no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se aplicarmos o amai-vos uns aos outros, se aplicarmos o amor, conseguiremos nos espiritualizar antes mesmo de retornarmos ao mundo espiritual. Ou seja, nós temos a possibilidade de aqui mesmo, na Terra, durante esta encarnação, nós temos a possibilidade de termos um encontro com a felicidade, de nos espiritualizarmos. São palavras dos espíritos na codificação. Claro que isso requer um grande esforço. E é desse esforço que precisamos na atualidade. E o Espiritismo vem nos facilitar. O Espiritismo vem nos apoiar nesse esforço de deixarmos o homem velho para trás, para num processo educacional de transformação íntima, sermos homem novo. Somente a educação pode transformar a humanidade. Está lá na questão 796 da humanidade. E nós entendemos, à luz do Espiritismo, que essa educação é a educação moral. E a base da educação moral é o amor. Pestalozzi, esse grande educador suíço, aliás, grande educador da humanidade, já dizia: o amor é a base da educação. Sem o amor, nós não temos educação. Então, é preciso trabalhar urgentemente o amor. Nós podemos aperfeiçoar as nossas leis. Nós podemos melhorar a segurança pública. Nós podemos melhorar diversos mecanismos sociais. Mas se não tivermos amor, não conseguiremos resolver os graves desafios existenciais que teimam em ficar conosco de geração a geração. O Evangelho é a mensagem do amor maior. Como se dizer cristão? Como citar Jesus e não vivenciar? Precisamos fazer esse esforço. Nós iremos, sim, com toda certeza, errar. Iremos nos equivocar, mas precisamos perseverar. Isso nos faz lembrar um acontecimento que nos foi contado por outro companheiro espírita, que, à época, o centro espírita do qual ele participava estava em obras, estava fazendo expansão das suas dependências. E eles estavam em campanha, tanto de arrecadação financeira, quanto também de materiais de construção. Então, um dia, ele combinou com outro companheiro, que na época era o presidente do centro espírita, que eles iam aproveitar uma manhã, durante a semana, e iriam fazer visita a algumas lojas de material de construção, explicando a obra e solicitando doações. E ele, então, dirigia, tinha seu próprio carro, saiu, então, com o amigo presidente. Visitaram várias lojas, tiveram várias conversas, conseguiram algumas coisas, e estavam retornando para o centro espírita. E, ao fazer esse retorno, umas ruas antes de chegar no centro espírita, esse nosso
companheiro foi fechado, pelo menos ele assim considerou, por um taxista. E ele ficou muito bravo com aquela situação, acelerou e fez questão de ultrapassar e fechar o taxista, de uma tal maneira que bloqueou a passagem deste. E aí, então, saindo do carro, ele foi discutir com o taxista e reclamar que antes, na outra rua, o taxista tinha dado uma fechada nele. E começaram, então, a discutir, um bate-boca. O presidente do Centro Espírita também saiu do carro e ficou ali do lado, parado, olhando a cena. E quando os dois estavam discutindo, e ele querendo que o taxista pedisse desculpa, reconhecesse o erro, ele se voltou para o amigo, o presidente do Centro Espírita, e disse assim: "Ei, fulano, eu não estou com a razão?" E o presidente olhou para ele e disse assim: "Bem, meu amigo, a única coisa que eu sei é que Jesus nos pediu para nos amarmos." E aí, o nosso amigo contar a história, disse: "Olha, naquela hora, sabe quando você leva uma ducha de água gelada, quando uma coisa fala lá dentro de você, e você diz para si mesmo: meu Deus, o que estou fazendo aqui?" Na mesma hora, disse o nosso amigo, voltei para o taxista, pedi desculpa a ele, fizemos as pazes e cada um seguiu o seu caminho. Então, nós podemos errar, como esse nosso amigo errou naquele momento. Ele esqueceu por completo o evangelho, esqueceu a sua posição espírita e já queria partir para a briga com o nosso companheiro taxista. Mas, felizmente, o outro o lembrou. Olha, Jesus pediu para nos amarmos, certo? E ele, então, é verdade. Meu amigo, mil desculpas, está tudo bem, está tudo certo, vai com Deus. Então, nós podemos nos equivocar, podemos errar, mas no momento seguinte temos, então, que acertar. Pedir desculpa, pedir perdão, nos refazermos e, em mesmas circunstâncias ou em outras, opa, errei, esqueci do evangelho. Vamos lá e tentar refazer e tentar não errar mais. É isso que nós temos que fazer o tempo todo. Isso é um processo educacional que faço comigo mesmo, para que eu possa ser exemplo, como Jesus foi. Por isso, ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, ele se colocava como exemplo, e podia se colocar, porque, de fato, ele vivenciava o que ensinava. E nós precisamos vivenciar o que estudamos e ensinamos através do Espiritismo. E pararmos de usarmos o famoso desculpismo, como aquele velho jargão. Bem, nós aprendemos com o Espiritismo que todos somos espíritos inferiores, todos somos espíritos imperfeitos. E quem não é perfeito, e aí? Lá vamos nós arrumando desculpas para nunca nos transformarmos, para nunca combatermos o egoísmo e o orgulho em nós, para nunca desenvolvermos as virtudes. Mas nós estamos aqui na Terra, nesta encarnação, para aproveitar esta dádiva divina para nos melhorarmos. E, portanto, aprendermos a nos amar. Aliás, em educação, existem os pilares da educação. Mas educador nenhum, filósofo, pedagogo, ninguém elege o amor como um pilar da educação. Mas é o principal pilar da educação,
a aprender a amar. Já disse o Dr. Pat Adams, que lá nos Estados Unidos lançou os Doutores da Alegria, que em todos os lugares no mundo pelo qual ele já passou, a convite, porque ele é conhecido internacionalmente e viaja muito para fazer palestras. Ele disse, sempre que eu converso com educadores, com professores, eles são unânimes a me dizer que o amor é a essência da educação, que o amor é a base da educação. Mas eu nunca consegui encontrar uma escola onde se trabalha o amor, onde as crianças aprendem a se amar. Não existe em lugar nenhum do mundo. Então, como podemos discursar que o amor é a base da própria vida e não trabalharmos o amor? Nem na teoria, e claro, muito menos na prática. Fica aqui um alerta para os pais, os responsáveis, os avós, os tios, os professores, os evangelizadores no centro espírita, da urgente necessidade de trabalharmos o amor. Não apenas na teoria, mas em vivências. Para que as crianças, esses espíritos reencarnados, aprendam a se amar, aprendam a se respeitar, aprendam a se ajudar. E tudo isso faz parte do amor. E quando finalmente aprendermos isso e estivermos colocando em prática, nós haveremos de transformar a humanidade, fazendo com que o bem predomine sobre o mal. E aí, então, da categoria de mundo de expiações e provas, nós estaremos estabelecendo a categoria de mundo de regeneração aqui, no nosso planeta Terra. Não guarde mágoas, não guarde ressentimentos, não odeie ninguém. Perdoe, compreenda, ore pelo outro e devolva o mal com o bem. Nada disso é novo. Não é o Espiritismo que trouxe essas lições. O Espiritismo as renovou, as trouxe de volta em espírito e verdade, porque essas lições estão com Jesus há mais de 2000 anos conosco. Para reforçar o que estamos aqui dizendo, vamos passar a palavra ao Espírito Fenelon, lá no item 9 do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E no primeiro parágrafo, ele nos diz, abrindo aspas, o amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. O amor é de essência divina, está em cada um de nós. E é o amor que nos toca. E quem trabalha em reunião mediúnica de desobsessão sabe muito bem disso. Mesmo aquele obsessor empedernido, há muito e muito tempo perseguindo e fazendo dos outros suas vítimas, mesmo esse que não quer saber de Deus nem de Jesus,
ele também é tocado pelo sentimento do amor. Quando, muitas vezes, fazemos ele lembrar que nas suas existências passadas, pelo menos em uma delas, ele teve alguém que o amou. E normalmente esse alguém é a sua mãe. E eles acabam se dobrando a essa lembrança do amor materno que os acolheu numa determinada encarnação. Então, como o amor está em germe em cada um de nós, é por isso que ele pode ser despertado, ele pode ser trabalhado e pode ser desenvolvido. E a medida da nossa evolução está justamente no amor. Quanto mais amor temos para com o nosso próximo, mais perto estaremos da perfeição. Quanto menos amor temos para com o nosso próximo, mais perto estamos do início da caminhada evolutiva. O termômetro, a medida é sempre o amor, porque Deus é amor. O amor divino vibra em todo o universo, está em germe conosco, e é o amor que precisamos desenvolver. E somente através do amor teremos paz, teremos felicidade, teremos justiça no nosso planeta. Amemo-nos acima de tudo e lembremos sempre, nós espíritas, que também somos cristãos, meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E que esse amor possa, então, ser colocado em prática no núcleo da família, se expandir para a comunidade maior, se expandir para a nacionalidade a qual nós pertencemos, até que esse amor possa englobar toda a humanidade. O amor é a nossa maior necessidade. Portanto, esforcemo-nos para compreendê-lo, desenvolvê-lo e praticá-lo. É através do amor que conseguiremos dar um passo gigantesco rumo à nossa perfeição e conseguiremos, então, transformar esta humanidade. Eu agradeço por esta oportunidade de estar com todos do Fé e Caridade, com todos os internautas deste Brasil imenso e fora do Brasil, e que possamos, então, prosseguir sempre em frente para o alto, com Jesus, tendo no amor a luz da nossa vida. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Ô Marcos, nós que agradecemos, tá? Excelente estudo, excelentes reflexões. Realmente é uma necessidade, né, de nos amarmos cada vez mais, né? Não há dúvida disso. Nós te agradecemos esse estudo, as suas reflexões, esperamos que você possa nos atender a outros convites e venha falar para nós mais vezes, tá? Muito obrigado mesmo, que Jesus possa abençoá-lo na sua tarefa aí de divulgação da doutrina espírita. Eu vou procurar esse livro seu aí, né? Esse que você divulgou aí sobre o amor também. Muito bem, meus irmãos. Após esse estudo do nosso irmão Marcos Demário, tanta coisa aí para nós refletirmos, né? Quantas reflexões oportunas ele nos concedeu, ele nos ofereceu através desse estudo, a necessidade do amor, né? E realmente só o amor para transformar
a nossa sociedade, transformar as nossas vidas, transformar esse mundo para um mundo melhor, né, para todos nós. Nós vamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, passar ao momento da música, a música evangélica com os nossos irmãos, e nesses momentos todos podem aproveitar para não só continuar refletindo sobre as palavras do nosso irmão Marcos Demário, mas também podemos, em oração, né, elevar aí os nossos pensamentos a Jesus, aos bons espíritos, buscando deles o socorro que nesse momento possamos estar precisando. Aqueles que acharem necessário podem colocar a sua água próximo aí ao computador e no momento da música, da oração, essas águas serão fluidificadas, né? Os amigos espirituais que estão com certeza junto a todos vocês aí em seus lares vão nesses momentos pacificar, fluidificar as águas. Então vamos então à música. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e
Então, meus irmãos, minhas irmãs, envolvidos aí nas vibrações dessa música, vamos falar com Jesus. Querido Mestre Jesus, as nossas palavras ao final da nossa reunião de estudos, de reflexão, de oração, as nossas palavras, Jesus, são de agradecimento. Muito obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Muito obrigado pelas bênçãos que nos alcançaram a todos nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pelas palavras amigas do nosso irmão Marcos Demário, do Rio de Janeiro, que nos lembrou, Senhor, do seu ensinamento maior. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A necessidade de nos amarmos, Senhor. Nós sabemos, Senhor Jesus, que precisamos nos amar para que nós possamos, vivendo o amor, vivendo a sua mensagem, nós não só transformemos a nossa própria vida, mas contribuímos para transformar o mundo em que vivemos para um mundo melhor. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, amigos espirituais. E sendo assim, meus irmãos, nós encerramos a nossa reunião nesta noite de domingo. Uma boa noite para todos. E só para lembrar, os estudos da semana aí que o nosso Léo vai postar aí para vocês. Uma boa noite a todos.